Fala pessoal, estamos de volta depois de umas férias de 10 dias. Para quem não sabe, eu parei um período de 10 dias, fiz uma viagem com a família, parei um período de férias e eu tive alguns aprendizados nessa viagem, não só na viagem ou sobre a viagem, e sim sobre o que não fazer durante o período de viagem. Eu quero passar para vocês uma experiência que eu tive, não muito agradável, na verdade, por ter fugido um pouco da minha estratégia, da minha regra, do meu dia a dia do mercado financeiro. Mas antes, para quem não me conhece, eu sou Marcelo, do canal Papo de Sardinha. Deixa um like, compartilha, ajuda a fortalecer o canal, comente, que eu teria satisfação gigante de responder. Quem está vendo pela primeira vez, dê o joinha, ativa o sininho. Faça que esse vídeo chegue a mais pessoas e que você seja notificado a cada vídeo novo que eu fizer. Então ativa no Instagram, me siga lá. Inclusive lá eu falei todo dia sobre a minha viagem, sobre o que eu estava fazendo, sobre o que estava acontecendo no meu dia a dia. Lá eu estava fazendo todos os dias os meus stories. Operei lá, inclusive cometi um erro lá, vou falar aqui nesse vídeo. Mas antes, eu queria comentar para você o seguinte: a viagem, isso é uma coisa que eu não abro mão. Tá? Você fala assim, Marcelo, você tá com dinheiro, foi para Miami? Não, não estou com dinheiro. Na verdade, foi uma viagem, inclusive, cara, mas planejada. A verdade, a viagem em si, ela não é difícil de dar, a compra da viagem em si não é difícil. Difícil é viver com o real no dólar, com o dólar caro desse jeito, dentro de uma cidade chamada Miami, que era muito caro de circular, de fazer as coisas. Para quem vive lá e ganha em dólar, então, por isso é uma das coisas que eu mudei, um dos motivos que me fez mudar estrategicamente para o mercado do dólar, para o mercado do Forex, exatamente o fato de ganhar em dólar. Porque eu gosto de viajar, das coisas que eu não abro mão, é uma coisa que eu tenho, não como prioridade, obviamente, prioridade é trazer comida para minha casa, a prioridade é saúde, a prioridade é minha família, mas eu não abro mão de fazer um planejamento, ter uma conta à parte para conseguir viajar, que é uma coisa que eu faço a toda a minha vida. Ou seja, desde quando eu me entendo por gente, isso é uma coisa que se fala bastante, desde quando eu me entendo por gente, eu sempre reservei, fiz uma poupança. E aí minha família entrou na minha vida. Adotou a mesma filosofia, a gente tem uma conta em conjunto que só injeta o dinheiro lá para poder fazer as viagens. Eu já viajei muito, já fiz muitas viagens interessantes, já fui para Tailândia, fui para a Europa, já conheci a Etiópia, já conheci muitas coisas pelo mundo. E isso é uma coisa que ainda está no meu objetivo, e para isso, por isso, é que eu entrei para realizar um dos meus sonhos, que é sempre continuar viajando com a minha família, sim, operar no mercado internacional. Mas eu quero contar um pouco da experiência que eu tive lá. A experiência que eu tive lá em Miami, a experiência do dia a dia. Chegando lá, eu me encontrei com alguns amigos, encontrei com alguns amigos da minha esposa, na verdade, a gente bateu um papo, trocou uma ideia, conheci algumas pessoas locais, algumas pessoas que falam, inclusive sobre o mercado financeiro. Embora vocês não saibam, lá tem uma mini Manhattan, digamos, que é chamada Brickell. É o local onde é o centro, bem que é o centro financeiro de Miami. Miami tem uma vida própria. Miami é um lugar muito interessante turisticamente, mas é um lugar muito caro turisticamente também. Ou seja, um dos lugares mais caros, fora a Califórnia. Acho que a Califórnia é o lugar mais caro dos Estados Unidos. E com o dólar 5,60, ficou um pouco apertado você fazer algumas compras. Ou seja, mas mesmo assim, comprando nos Estados Unidos, você simplesmente, com o real, ainda assim, é mais barato. Vou dar um exemplo para vocês. Eu falei isso, inclusive, nos meus stories lá no Instagram. Quer ver uma comparação interessante? Quando você vive nos Estados Unidos, o salário mínimo nos Estados Unidos é US$ 1.160. Salário base, tá? US$ 1.160. Com US$ 1.160, você simplesmente consegue comprar um PlayStation, por exemplo, um PlayStation 5 de US$ 500. Arredondando, tá? Aqui no Brasil, você com salário mínimo de 1.412, você não consegue comprar um PlayStation 5, porque o PlayStation 5 custa R$ 3.700, 4.000, 3.500 ou com muita sorte um 3.300. Mesmo assim, você é obrigado a parcelar se você ganha um salário mínimo. Então, o poder de compra nos Estados Unidos é muito grande. Então, nessa mini cidade, nesse local, nos locais onde eu passava, eu aproveitava, trocava ideia com os nativos, né, com os caras locais, que isso eu gosto de fazer, de me aproximar, de falar com o comércio. Observei que ainda assim eles reclamam que a inflação está alta, ou seja, o poder de compra, para eles lá, que era muito melhor, ou seja,
ficou um pouco pior, as coisas ficaram mais complicadas, um pouco mais complicadas. E mesmo assim, para nós brasileiros, sinceramente aquilo muito fantástico. Ou seja, o poder de compra para quem vai de fora só é complicado quando você ganha em real. Então, assim, é difícil se você ganha em dólar, para eles é complicado, para eles está complicado porque eles tinham uma realidade muito melhor do que a realidade atual. Uma das coisas que eu aprendi, Estados Unidos, ele cumpre regras, ele tem regras para tudo. E as regras elas são cobradas e assistidas como um país de primeiro mundo, um país realmente que, se você não cumprir, você será penalizado pelas regras não cumpridas. Conversei com muita gente e aí falei sobre o mercado financeiro, falei sobre a minha atividade, falei sobre aquilo que eu fazia, falei um pouco daquilo do que eu fazia no dia a dia. E para minha surpresa, não, minha surpresa não, eu já sabia que a resposta seria essa. Todo mundo que eu conversava, seja um garçom, seja uma pessoa que. Muita gente do México, muita gente latino, tem muito latino nos Estados Unidos, todos eles compravam sempre uma ação. Não fazia day trade, na maioria das vezes, mas sempre todos eles compravam uma ação, conhecia o mercado financeiro na sua essência. Não sabia que eles tinham poupança, ou seja, existe uma poupança nos Estados Unidos que paga muito pouco, inclusive igual ao do Brasil, e que todo mundo ignora. Ou seja, o inverso do brasileiro, aqui no Brasil você simplesmente todo mundo faz o contrário, eles investem muito mais em poupança. Nos Estados Unidos, não. Todo mundo compra pelo menos uma ação, vai adquirindo patrimônio, vai adquirindo ações de empresas como Apple, como Microsoft. Então foi um bate-papo bem interessante. Eu até pensei em gravar, fazer tipo uma entrevista, mas depois eu fiquei um pouco com vergonha. Falei assim, cara, eu vou deixar esse cara quieto, vamos bater um bate-papo informal e depois eu falo isso no resumo do vídeo. Então, cara, é uma cultura local, uma cultura dos Estados Unidos. Já tive nos Estados Unidos há 6 anos atrás, em Orlando. Na época eu não tinha o canal Papo de Sardinha, então na época eu não pensei em sequer falar. Eu falei, dessa vez eu vou ver se eu converso com o pessoal, ver qual é a cultura deles em relação ao investimento. E sempre é uma cultura muito mais agressiva do que a nossa. Não é uma cultura muito conservadora, ou seja, nós somos muito mais conservadores. Mas é claro, eles estão numa economia muito maior, a probabilidade de risco, é de ganho muito maior do que a do risco, porque você tem uma cultura muito mais de dinheiro, de capital. Mas uma coisa que me impressiona é que eles são muito mais sujeitos a endividamento, porque o crédito é muito fácil. Ou seja, eles têm um crédito muito fácil de se adquirir. Então, com facilidade de conseguir crédito, de financiar um carro, de pegar um empréstimo. Então, eles têm uma probabilidade de endividamento muito maior do que a nossa no Brasil. Os juros deles, para eles, está alto, ou seja, para a gente está baixo, mas para eles está alto por isso, porque a inflação para eles está alta, a inflação para eles notoriamente não tá muito dentro dos padrões deles, mas que eles vivem melhor, ou seja, do que se vivendo no Brasil. Uma das coisas que aconteceu, duas coisas aconteceram nessa viagem que marcaram, e vou falar até no vídeo depois, no meu fechamento, que foi eu operar fora da minha base, da minha estação radiobase, uma estação de operações, ou seja, aquilo onde eu consigo operar com concentração, ou seja, aí estava indo bem, cometi um erro numa viagem, quando eu já estava na conexão em Brasília, sexta-feira, cometi um erro, operei, resolvi operar, e aí acabei saindo completamente da minha estratégia, e enfim, depois eu explico, vou explicar com calma o que aconteceu. E uma das coisas que eu fiz que foi muito incômoda e que foi um erro que eu não, que eu vou falar também no vídeo final, que foi eu ter simplesmente caído na pilha e operado sem o stop no Forex. Ou seja, quebrei a continha pequena que eu tinha, uma continha que, falei, cara, estava funcionando, as coisas estavam acontecendo, eu vou contar detalhadamente nesse vídeo, no vídeo que eu faço de fechamento do quarto mês, e acabei zerando a minha conta. Era uma conta muito pequena. Eu estava indo muito bem, eu tava conseguindo uma consistência. No vídeo anterior, eu já estava com US$ 26, eu estava conseguindo um panorama de ganho bem interessante.
Claro, não é nada absurdo, porque eu não vou injetar muita grana, porque eu ainda estou numa fase de aprendizado. E aí, a grande lição do operar no Forex sem stop, foi a pilha que eu caí, foi que, claro, é óbvio, uma coisa que eu já até sabia, não sei por que cargas d'água eu acabei fazendo, foi que sem muita grana, você será estopado em algum momento. Essa operação, depois eu vou detalhar ela para vocês. Ela foi uma operação que ela foi muito contra mim. Eu simplesmente não estopei. Depois eu fui estopado compulsoriamente e não paguei nada por isso, tá, pessoal? Isso é o mais bacana. Ou seja, se fosse no Brasil, você pagaria R$ 10 por cada operação, por cada contrato. Não paguei nada por isso. E lógico, logo depois de chegar no auge, depois eu vou detalhar qual é o ativo direitinho no fechamento, pois no auge ela foi, voltou tudo e eu ficaria, no pior das hipóteses, no 0 a 0. Mas se eu tivesse muita grana, funcionaria. Então, operar sem stop com pouco dinheiro, não é o meu caso, eu ainda não vou injetar muita grana, eu tenho a tendência, a gente tem a tendência a quebrar essa conta. Então, por que que eu estou falando tudo isso, tá, pessoal? O que eu estou dizendo é que tudo funciona e nada funciona, lembra aquela história? Então, funciona sim se você tiver muita grana. Você tem uma mesa proprietária de US$ 200 mil. Cara, eu acho que vai funcionar se você não alavancar. Então, se você não colocar, se você não cometer loucura, não for alavancar, pô, beleza, uma hora ele vai corrigir, uma hora ele vai funcionar, uma hora ele vai voltar para o eixo e você simplesmente não vai sair no prejuízo se a sua operação não der certo. Agora, se você tem pouca grana, cara, não faça isso. A minha estratégia estava funcionando, estava com US$ 26, eu ganhava, estopava. Eu resolvi não estopar. E aí acabei sendo zerado compulsoriamente numa conta pequena, tá? Vou injetar mais dinheiro, vou colocar mais dinheiro na corretora e vou fazer a estratégia que eu já estava fazendo, que estava dando certo para mim, estopando cada dia. Então, só para vocês entenderem, e eu vou falar isso todo no detalhe, no fechamento, que eu devo não operar tanto. Hoje eu operei, inclusive, no retorno, eu operei. Então, as minhas experiências na viagem em Miami, cara, você quer fazer uma viagem dessa, quer fazer uma viagem para Miami, uma viagem pelo mundo, ou seja, cara, planejamento. Tenha um bom planejamento, planeje muito bem a sua viagem, faça uma poupança, não tenho dinheiro, Marcelo. Cara, ó, vou dar um exemplo para vocês. Eu já viajei quando eu ganhava mil e pouco, R$ 1.600. Ah, Marcelo, impossível isso. Sim, não é impossível. É que a gente precisa da importância aos R$ 50. Eu pegava R$ 50, era viagem locais, não era viagem internacional, obviamente. Eu pegava R$ 50 e colocava numa poupança. E colocava num investimento. Poupança nunca, dificilmente eu aplico em poupança, tá? Então eu colocava num investimento que me dava uma rentabilidade maior, fundo imobiliário, ações na época, tá? Quando eu ganhava pouco. Sempre operei pelo mercado financeiro de maneira geral. Não em poupança, renda fixa também. Então eu sempre fiz essas mesclagens de operações e pronto. Eu juntava uma grana, sei quando morei sozinho um bom tempo da minha boa parte da minha vida, fazia um dinheiro e ia pesquisando as passagens para onde eu queria ir, para o local que eu tinha vontade, o desejo de ir. E quando pintava uma passagem barata, eu parcelava esse dinheiro que eu estava juntando, eu simplesmente usava para poder gastar local. Tudo bem planejado, tudo bem planejado. E sem fazer loucura, né, pessoal? E conheci muito lugar maneiro, tá? Conheci muito lugar maneiro pelo Brasil. Conheci o Brasil de ponta a ponta, sempre com pouco dinheiro. Conheci o mundo com um pouco mais de grana, né? Porque eu trabalhava e tal. Depois, óbvio, agora um pouco, agora que é um pouco, a grana um pouco mais apertada, porque eu ainda não ganho milhões no day trade, eu não faço coisas mirabolantes, mas ainda dá para fazer as viagens dos meus sonhos. Mas só um bate-papo, a troca de ideia do meu retorno, da minha viagem, da viagem que eu curto, eu curto fazer, e a experiência que eu tive local, ou seja, a experiência operando e a experiência das pessoas que praticam, que estão no local com o mercado financeiro. Beleza? Bom, para quem não me conhece, sou o Marcelo do canal Papo de Sardinha. Deixa um like, compartilhe, ajuda a fortalecer o canal, comente. Que eu teria a satisfação imensa em responder. Quem está vendo pela primeira vez, dê um joinha, ativa o sininho, faça que o vídeo chegue a mais pessoas e que você seja notificado a cada vídeo novo que eu fizer. Estou ativo no Instagram, siga lá. Todo dia bato papo, troco uma ideia. Beleza? Obrigado por tudo e fui.